Agora que chegou o inverno, nada melhor do que tratar a pele. Está aqui conosco mais uma vez para falar sobre os tratamentos da pele, o médico cirurgião plástico, o Alexandre Perusa. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Seja bem-vindo novamente ao TPM, agora TPM com novo cenário. Novo cenário. Né? Novo cenário. O inverno é realmente a época ideal para os tratamentos estéticos, tratamentos de pele? Uma coisa legal da cirurgia plástica é que a gente consegue dividir um pouco em estações as nossas necessidades, né? Então já passou aquele furor todo para conseguir aquele corpo ficar bem no biquíni, aquela prótese e tal. E agora no inverno, como a incidência dos raios solares é um pouco mais fraca, a gente consegue dar um pouquinho mais de cuidado para a nossa pele do rosto, que foi um pouquinho machucada por causa dos raios solares do verão, às vezes não se passou o protetor solar como se deveria, surgiram algumas manchas, algum sinal de envelhecimento. Então agora, como os raios solares estão mais fracos, a gente consegue fazer tratamentos um pouco mais agressivos para a nossa pele. Por exemplo, peeling? Os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje são uma gama de tratamentos que funcionam muito bem. A gente tem desde os tratamentos mais simples, para pessoas mais jovens, com peles saudáveis, só para fazer uma manutenção, até tratamentos mais agressivos, né? Bom, as pacientes que chegam no consultório, elas se dividem em várias faixas etárias e vários níveis de agressão solar que elas sofreram durante a vida. Pacientes mais jovens, que precisam somente estimular um pouco o colágeno, remover um pouquinho a camada de células mortas, elas podem optar por um peeling mecânico, que é o peeling de cristal ou peeling de diamante, que nada mais é do que um jato de óxido de alumínio, que é como se fosse uma areiazinha, que remove aquela camada de células mortas. Depois desse peeling mecânico, a gente tem uma série de peelings químicos que a gente pode optar. Dos mais fraquinhos, superficiais, para pacientes mais jovens, que querem só estimular um pouquinho o colágeno, até os mais profundos, que são realmente para remover aquelas marcas de expressão, para rejuvenescer a pele. E pacientes que já sofreram bastante por causa do sol, ou já estão com uma idade mais avançada, a gente pode abrir mão do laser de CO2. Esse dá um efeito bem melhor, mas tem um período de recuperação maior também. Tu falaste em marcas de expressão, né? A gente sente que na pele, né? Combinou. A gente sente na pele o ressecamento, né? Por causa do inverno. A pele fica muito mais ressecada e por isso as marcas de expressões aumentam. A nossa pele ela tem diversas camadas. A última camada delas, a camada mais externa, é uma camada de queratina que ela, na verdade, é uma camada de células mortas. E quando a gente passa um hidratante, nem sempre esse hidratante consegue atravessar essa camada de células mortas e agir realmente onde ele tem que agir. Então, o indicado para essa época do ano, para melhorar a hidratação da pele, já que o ar é mais seco, é remover essa camada de células mortas, que se faz com peeling mecânico, como o peeling de cristal, porque daí o hidratante, que é um medicamento, ele vai realmente conseguir agir no sítio de ação dele, que é mais na epiderme e na derme. Em relação à proteção solar, né, a protetores solares, as mulheres, os homens, as pessoas em geral, né, esquecem do uso do fator de proteção solar no inverno. Não se deve deixar de usar protetor solar nem no inverno, nem no verão. Porque além da proteção solar, que inclusive não é só solar, é uma proteção de radiação ultravioleta, que é até emitida pelas luzes do escritório, tela do computador, televisão. Luzes de estúdio? Luzes de estúdio também. Isso é ótimo. Então, essa radiação não é só do sol. Então, a gente tem que usar, inclusive, quando a gente planeja que não vai sair de casa. Também tem essa... Então, no inverno, a gente usa da mesma maneira, mesmo porque esses protetores solares têm um componente de hidratação também. Então, isso já nos força a hidratar a nossa pele. Cada vez mais se fala em uso de protetor solar, em câncer de pele, principalmente aqui no sul, né? Quem é que corre mais risco de ter o câncer de pele? São as pessoas que... Foram feitos vários estudos e aí o que se concluiu foi o seguinte: o índice de radiação tem uma parcela de culpa no surgimento do câncer de pele, mas o principal fator do câncer de pele é o fototipo solar. O que é isso? É quanto mais clara a pele, mais ela está propensa a alguns tipos de câncer de pele, né? A gente divide os cânceres de pele em dois tipos. Os melanomas, que são os cânceres mais graves, que são o melanoma, e os não melanoma, que são os cânceres que estão mais envolvidos com o desgaste pela radiação solar.
Então, as peles mais claras, que apresentam uma menor proteção contra os raios ultravioletas, que são aquelas peles que nunca bronzeiam, que ficam vermelhas, ou que raramente Sei bronzeiam. bem disso. Conheço pessoas assim. Sabemos. Elas estão mais suscetíveis a o DNA dessas células sofrerem mutações devido ao bombardeamento por causa dessas radiações. Então, todas as pessoas devem ficar atentas, mas quem tem a pele mais clara, que é o caso da nossa colonização aqui no sul, tem que ficar muito mais atento. Então, a gente sabe que aqui e nas outras áreas que são com uma colonização mais clara também, Austrália, que tem o mesmo, vivem no mesmo paralelo nosso, a gente sabe que essas populações estão mais suscetíveis a desenvolver câncer de pele. E esse efeito acumulativo não é numa exposição solar que eu posso ter um câncer de pele, são várias exposições ao longo da vida. A gente conversa com os pacientes e fala que nossa pele é como se fosse um odômetro de carro. O odômetro de carro é aquele que marca a quilometragem, né? E a gente tem uma determinada quantidade de sol que a gente pode tomar durante uma vida, porque a nossa pele vai machucando, e chega um momento que começam a aparecer algumas lesões. Essas lesões, algumas delas são cânceres em estágio inicial e algumas delas são só modificações mesmo da própria pele, que a gente chama das ceratoses, né? Então, essa época do ano é uma época muito propícia para a gente começar a tratar essas feridinhas que nasceram no rosto, não só no verão, mas ao longo da vida. Porque essa época do ano, como a gente vai tomar menos radiação solar, a chance das cicatrizes ficarem menos marcadas e os tratamentos que a gente fizer terem menos risco é maior. Então, quando surgir alguma lesãozinha no rosto, que não cicatrizar, que sangrar, que doer, essa lesão tem que ser avaliada pelo médico. Pode ser um câncer. Pode ser um câncer em estágio inicial ou só uma ceratose, que mesmo a ceratose, que é só uma feridinha no rosto que não tem poder de dar metástase nem virar câncer, ela também incomoda, porque ela sangra, coça, né, e deixa o paciente desconfortável esteticamente, que não tem nada com que tapar essa lesão. Existe uma faixa etária, assim, doutor Peruso, de pessoas que têm grande índice de câncer de pele, grande chance de ter câncer de pele? Porque por ser cumulativo, certamente em criança deve ser raro o câncer de pele. Em negros também deve ser mais raro. Não sei se eu estou errado. Não, está certo. Dos cânceres não melanoma, a gente nota que o acúmulo de radiação solar, ou o tempo de exposição solar, ou o grau que essa exposição solar foi submetida, vai surgindo. E a faixa etária que a gente nota com maior incidência é após os 50 anos, em que muita radiação foi tomada e nessa faixa etária não se usava o protetor solar antigamente. Então, até os paciente que está com 50 anos hoje, até os 25 anos de idade, ele não sabia o que era o protetor solar. E aqui no sul a gente tem um grande problema, que é a exposição intermitente ao sol. O que é? É a exposição por 2 meses por ano, vai para a praia, toma aquele torraço, fica vermelho, depois, quando está começando a ficar moreno, já entra o inverno e a gente fica branco. Então, essa exposição intermitente, ela é muito prejudicial, porque a pele não está morena, então ela está muito sensível à radiação solar. E essa exposição ao longo dos anos começa a fazer com que surjam essas lesões. Para finalizar, por que apesar da gente a maioria das pessoas já devem ter escutado essas informações que a gente passou aqui agora, todo mundo sabe que sol em excesso, exposição solar em demasia faz mal, né? Por que algumas mulheres, principalmente as mulheres, ainda se submetem a bronzeamento artificial? Ainda existe uma cultura desse bronzeamento artificial. Mas se a gente for analisar e a gente pegar algumas revistas de 15 anos atrás, que mostram as mulheres na praia, eram mulheres que estavam realmente bronzeadas, passavam óleo e tal. Atualmente isso vem diminuindo. Existem alguns indícios que daqui mais ou menos uns 10 anos, uma pessoa que for bronzeada do sol vai ser tão discriminada socialmente quanto a pessoa que hoje tem o hábito do tabagismo. Com certeza, tem que ficar de olho aí. Doutor Peruso, muito obrigada pela tua presença aqui no TPM, no nosso novo TPM. Adorei te receber aqui novamente. O TPM de hoje fica por aqui.